Você sabia que existem pelo menos 5 causas de dor no peito? Meu nome é Dr. André Luiz Nobre, eu sou cardiologista e vamos aprender um pouco mais sobre isso no vídeo de hoje. Então, existem 5 causas principais de dor no peito e nem todas elas estão relacionadas ao coração. No consultório nosso do dia a dia do cardiologista, é muito comum que as pessoas nos procurem com medo de um infarto, por exemplo, que é uma doença cardíaca grave. Mas eu vou mostrar para vocês hoje que existem até 5 causas principais de dor no peito. A primeira delas é a dor no peito relacionada a doenças do estômago ou do intestino, que são as doenças gastrointestinais. É muito comum gastrite, é muito comum úlcera, é muito comum a doença do refluxo, elas gerarem dor no peito pela proximidade do estômago e do esôfago com o nosso coração aqui do lado esquerdo. Então é muito comum pacientes nos procurarem e na investigação a gente descobrir que a causa principal é uma gastrite, é uma úlcera, por exemplo. A segunda causa de dor no peito são as doenças relacionadas ao pulmão ou aos pulmões, São causas relacionadas, por exemplo, a queixas de falta de ar, a queixas de dor relacionada ao respirar e temos doenças graves nesse tipo de dor. Seria, por exemplo, as embolias pulmonares, por exemplo, as pneumonias. E é muito comum nessa investigação a gente abrir mão daquele examezinho da saturação, da oximetria de pulso, para avaliar quando quedas de saturação implicam, muitas vezes, em quadros relacionados à dor no peito. Então, muitas vezes, pessoas com dor no peito relacionadas à falta de ar e queda de saturação, eles terão uma causa pulmonar para o seu problema. Uma terceira causa seriam aquelas relacionadas a doenças de osso ou músculo, as doenças osteomusculares. É muito comum quando se relaciona, por exemplo, após pegar peso, após alguma pancada. E esse tipo de dor no peito muitas vezes tem relação com a mudança de posição e é tratada de uma forma diferente, com analgésicos, anti-inflamatórios, por exemplo. E como última causa, a gente tem lá as doenças relacionadas à ansiedade, Antes de falar, é claro, das doenças relacionadas ao coração propriamente dito. Então, as doenças relacionadas à ansiedade, atualmente, são a grande causa de queixas de dor no peito. Os transtornos de ansiedade, a síndrome do pânico, quadros depressivos, eles motivam muitas vezes descargas de adrenalina que fazem com que a pessoa sinta-se uma dor muito típica, e muitas vezes, de um infarto. E, na verdade, ao se investigar essas causas, ao se somar os fatores de risco, a gente descobre que a causa era um desses transtornos e esse paciente vai ser tratado com ansiolítico, ou com um remédio para depressão, por exemplo. E, por fim, as causas realmente do coração, como o infarto e a pericardite, que é a inflamação daquela membrana que envolve o coração. Nos próximos vídeos vamos falar um pouco sobre o infarto também. Então, resumindo, quais são as 5 principais causas de dor no peito? Primeiro, as doenças gastrointestinais. Segundo, doenças pulmonares. Terceiro, doenças relacionadas a transtornos de osso ou músculo, as osteomusculares. Quarto, as doenças relacionadas à ansiedade, outros transtornos ansiosos. E por fim, como quinta opção, as doenças propriamente ditas do coração. Obrigado, gente. Acompanhe nos próximos vídeos. Abraço.